Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Amém. Pai do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom é tornar essa casa. Deus em Cristo possa abençoar muito você, a sua família, a sua vida. Para aqueles que eu não tive contato, que Deus possa lhe dar um 2026 muito abençoado, cheio da bênção, da graça, do favor do nosso Deus. Amém? Louvar a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe o pastor Marcelo, toda a sua família. Meu amigo pastor André, Deus abençoe o senhor, sua família também, os pastores obreiros, que sempre nos recebem com tanto carinho. Eu queria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, Evangelho de Jesus. Quem escreve é Marcos, capítulo de número 7. Iremos ler os versos 34 e 35. Evangelho de Jesus, quem escreve é Marcos, o capítulo é de número 7, e leremos os versos 34 e 35. Está escrito desta maneira, na versão que faço uso: e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. E logo se abriram seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e ele falava perfeitamente. E você diz amém. Amém. Você que pode, desocupa a sua mão aí, coloque a Bíblia no seu assento, mas não assente ainda. Levante as duas mãos o mais alto que você pode e aplauda a Deus pela sua palavra. Será que você pode misturar o aplauso com glória a Deus, com aleluia? A tua palavra é bem-vinda entre nós, Senhor, em nome de Jesus. Se assente, glória a Deus, se assente aí e dê alguns minutos da sua preciosa atenção. Quem me ouve bem, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos, o texto que ora fizemos menção é um texto bem familiar da igreja, e eu vos confesso que um dos maiores desafios de um pregador é falar dentro de um assunto que é muito corriqueiro à igreja. E a história desse homem que é surdo e gago é bem familiar a todos nós, se não de todos, de uma grande maioria que está me escutando. Deixa eu só te lembrar, te contextualizar no que está acontecendo aqui em Marcos 7, nos versos 34, 35 e alguns versos atrás. A Bíblia vai apontar que existe um homem que tem dois problemas. Pastor Bruno, quais problemas esse homem carrega? Problema número 1, esse homem não escuta nada. Problema número 2, ele até fala, mas fala com dificuldades. Então eu vejo dentro de um mesmo homem, de uma mesma pessoa, ele carregando dois problemas distintos. Uma área que não funciona nada, que é o ouvido, e a outra área funcionando parcialmente, que é a sua língua. Então, dentro de um mesmo ser, é possível que nós tenhamos áreas que não estão indo nada bem, outras que estão indo parcialmente bem, e outras que relativamente estão funcionando. A Bíblia vai nos contar que esse homem foi levado até Jesus. Cristo vai fazer uma grande obra sobre a vida dele, e depois desse encontro com Jesus, ele vai ser livre do mal que ele carregava. E o texto é categórico em dizer que ele voltou a ouvir, e a sua língua, ela foi destravada. Pastor, como
Como foi esse processo? Cristo olha aos céus, Cristo vai suspirar, ou seja, vai respirar fundo, vai olhar aos céus e vai liberar um brado. Qual o brado, pastor, que Cristo vai liberar? Ele usa uma palavra em aramaico chamada efatá, que significa abra-te ou abre-lhe. E é interessante dizer que o texto ele traz uma conotação bem legal. Ele diz assim: e imediatamente o homem passou a ouvir e falar perfeitamente. Só Deus tem esse poder. Pessoas podem carregar dilemas há anos, mas se o efatá de Deus se manifestar sobre nós, em apenas um dia Ele pode resolver tudo. Só Deus tem esse poder. Eu posso carregar dilemas antigos, mas Jesus tem a palavra que pode resolvê-lo de uma única vez. E quem sabe não é essa quarta-feira que Ele libera a palavra que vai mudar a sua vida. Quem sabe não é essa quarta-feira que Ele vai liberar a palavra que vai abrir as portas que estão fechadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Oh meu Deus, eu vim profetizar sobre alguém. Será que você tem fé para receber e mão para levantar? Como foi profetizado aqui, esse ano é o ano de frutificar, e eu creio que muitos milagres virão na tua direção. E se tem pelo menos 5 pessoas para glorificar a Deus e tomar posse dessa palavra, enche esse lugar de celebração e de aleluia para aquele que é digno de glória. Agora, eu queria que você entendesse que essa noite, pastor Marcelo, e o senhor é um homem muito culto, inteligentíssimo, o senhor vai entender. Eu não vim falar sobre o processo do efatá. Eu vim essa noite falar o que o efatá pode fazer na vida de um homem. Porque existe o processo. Alguém pegou ele pela mão, alguém levou, Cristo tira ele para um lugar à parte e tudo mais. Mas eu não vim falar sobre o como. Eu vim falar a eficácia quando Cristo abre a boca para liberar o efatá sobre nós. E a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: que quando Cristo olha aos céus, respira fundo e grita efatá, o homem não ouviu o efatá. Como que é isso, pastor? Escute, ele ainda é surdo. Cristo olha para os céus e grita efatá. E o texto diz: e imediatamente o homem passou a ouvir. Mas ele ouviu o efatá, pastor? Não, ele só viveu o efatá sobre o seu corpo. E você precisa entender que existem coisas que já foram liberadas e eu ainda não ouvi. Mas o fato de eu não ter ouvido não significa que Deus já não deu a ordem. O fato de eu não ter escutado não significa que não vai acontecer. Eu vim te dar uma boa notícia. Tem coisa que você não sabe, mas já foi liberado a teu respeito. Tem 4 glória a Deus aqui, 2 mãos ergueu lá atrás, 3 aleluia aqui. Eu sou insistente, eu vou outra vez. Tem coisas que você não sabe, mas já foram liberadas ao teu respeito. E eu vim profetizar que nos primeiros dias de 2026, essas coisas gloriosas vão se manifestar sobre a sua vida. Só quem toma posse disso aí, enche esse lugar de glória a Deus comigo aqui e faz aquele barulho que Satanás detesta. Então tem coisas que eu não ouvi, mas eu vou viver a eficácia da palavra liberada. Porque a palavra já foi liberada. Só eu que não ouvi ainda. Mas quando o cumprimento dela se manifestar, eu vou entender. O efatá foi liberado sobre mim. E eu descobri pelo menos 4 coisas. 4 coisas que o efatá pode fazer na vida de um homem. Pelo menos 4, mas tem muito mais. 4 coisas que Deus fez na vida desse homem depois que o efatá foi liberado. E eu creio que por misericórdia e graça Deus vai liberar sobre nós também.
O que você precisa entender é que Cristo, quando olha aos céus e suspira o efatá e libera o efatá, esse efatá não é um pedido, o efatá é uma ordem. Ele não diz, por favor, solta o que está preso, por gentileza, abra o que está fechado. Não, ele diz, efatá, e logo se abriu tudo. Porque o que sai da boca de Jesus não é pedido, o que sai da boca de Jesus é decreto. E você precisa entender que nesse dia aconteceram muito mais coisas do que simplesmente um ouvido abrir ou uma língua destravar. Pastor, o que é que de mais importante Cristo está fazendo sobre a vida desse homem? Cristo está liberando o seu destino profético. Você precisa entender que Cristo está destravando não somente o ouvido e a língua, Cristo está liberando a vida dele para viver novos começos. E você precisa entender que quando o efatá de Deus se manifesta, ele não vem apenas para tocar no meu corpo, ele vem liberar a minha vida para uma nova estação. Ele vem liberar a minha vida para viver dias diferentes. Ele vem liberar a minha vida para pisar em lugares que eu nunca imaginei pisar. Ele vem para liberar a minha vida para que eu colha algo que eu nunca colhi, irmãos. Escute bem, o efatá não é apenas um reflexo no corpo. O efatá é um destravamento de vida, destravando para viver o novo, destravando para viver o inédito, destravando para viver uma nova fase, destravando para viver novos ciclos, destravando para viver maiores milagres. Será que eu estou pregando para pelo menos 20 pessoas que querem viver dias diferentes, cenários diferentes, estações diferentes? Abre essa boca comigo aí, crente, e glorifica Jesus por essa palavra. Eu creio, e eu vim te dar uma boa notícia essa quarta-feira. Qual, pastor Bruno Moura? Hoje é dia de efatá sobre nós. Hoje é dia de efatá sobre as nossas vidas. Repita após mim: eu recebo essa palavra, pastor. Não grita, eu recebo essa palavra, pastor. Eu creio. É a primeira coisa que eu vi o efatá fazendo sobre a vida desse homem foi a seguinte: número 1, o efatá quebrou os rótulos que esse homem carregava. Pastor, quais eram os rótulos que esse homem carregava? Ele era marcado pelo defeito, ele era marcado pela sua limitação, ele era marcado pelas deficiências que o seu corpo carregava. Certamente, se alguém que já o conhecera ou já teve algum tipo de experiência com ele, mas não sabia o nome e dizia: você lembra daquele rapaz, aquele amigo nosso? Qual? Eu não estou lembrado do nome dele. Aquele que fala com dificuldade não escuta. Perceba, o que ele não tem e o que não funciona na vida dele traz para ele um rótulo, traz para ele uma marca, traz para ele um certo apelido, traz para ele um rótulo. Mas o rótulo que ele carrega não é um rótulo de vencedor, é um rótulo de alguém que está incompleto, é o rótulo de alguém que está travado, é o rótulo de alguém que está vivendo dias limitados. Mas escute bem, quando o efatá de Deus se manifesta e ele volta a falar, a ele liberar a palavra perfeitamente, e ele a voltar a escutar, agora ele não é mais conhecido como um homem que tem a língua travada, agora ele é conhecido como um homem que viveu um grande milagre.
Ele não é mais conhecido como alguém que tem problema no seu corpo. Agora ele é conhecido como aquele que encontrou com Jesus e viveu o Efatá de Deus sobre a sua vida. Perceba, o Efatá arrancou o rótulo da vergonha e colocou o rótulo do testemunho. O Efatá arrancou o rótulo da dor e colocou uma nova marca sobre a vida dele. Você precisa entender uma coisa: o Efatá muda nomes, o Efatá quebra os rótulos, o Efatá, ele desfaz aquilo que as pessoas diziam que você era. Só quando o Efatá de Deus se manifesta. E talvez eu estou pregando para alguém aqui que está durante muitos anos carregando alguns rótulos. Pastor, quais rótulos eu posso estar carregando? Aquela que vai para a igreja e a família continua do mesmo jeito, aquela que é fiel a Deus, mas a vida não vai para frente, aquele que babou do culto na igreja, mas a família continua presa no vício. Mas quando o Efatá de Deus se manifestar, alguém não vai mais dizer a tua limitação, eles vão gritar assim: lá vai aquela que viveu um grande testemunho em casa, lá vai aquela que viu seu familiar na barraca, mas agora está servindo a Deus. Lá vai aquela que estava chorando ou que estava sofrendo, mas agora tem testemunho para contar. Será que eu estou pregando para alguém aqui? O Efatá vai quebrar rótulo, o Efatá vai quebrar marcas de perdedores e vai colocar sobre você uma marca de vitória. Só quem crê, assim comigo, abre essa boca aí e glorifique a Jesus. Guarde o que eu vou te falar. Você não é o que lhe disseram. Você não é o que lhe disseram. Oh meu Deus. Os homens têm até poder para rotular, mas a caneta que escreve a minha história está na mão de Deus. Homens têm poder para apelidar, mas o meu destino não está na mão das pessoas. O meu destino profético está aguardado na mão de Deus. Hoje te colocam rótulos, amanhã vão vivenciar teu testemunho. Hoje zombam da tua marca negativa, mas amanhã vão dizer: ah lá, aquela mulher que Deus mudou a vida. Olha aquela família que foi transformada. Olha aquele que não tinha nada, mas foi fiel a Deus, e agora a abundância de Deus chegou sobre ele. Eu vim profetizar: Deus vai te dar uma nova marca em 2026. Meu Deus! A primeira coisa que eu vi Deus fazendo com esse homem foi quebrar os rótulos que ele carregava. Meu Pai, aleluia. Pastor, qual foi a segunda coisa que o Efatá fez na vida desse homem? Número 2, ele destravou a boca profética desse rapaz. Escute-me bem, irmãos, presta atenção nisso aqui. Esse homem tinha boca, ele tinha língua, mas ele não tinha fluidez na fala. Esse homem tem voz, sim, mas ele não tem clareza para falar. Esse homem até transmite a mensagem, mas o receptor da mensagem não consegue compreender nada, porque o que sai da boca dele sai confuso. Escute-me bem. Agora, depois que o Efatá se manifesta, o texto diz: e ele falava perfeitamente. Quem antes falava com problemas, agora está falando com segurança, está falando com firmeza. E não somente isso, quem ouve o que sai da boca dele agora compreende. Porque
de nada adianta a mensagem ser boa se quem está escutando não compreende o que sai da boca de quem leva a mensagem. Porque às vezes a mensagem é até pura, mas o canal que ela passa não gera compreensão para quem ouve. Então, existe um problema em quem transmite que acaba impactando em quem está ouvindo também. Mas quando ele volta a falar perfeitamente, ele começou a anunciar o que ele viveu. Pastor, me prova. Vou te provar. O verso 36, Cristo vai dizer assim, ó: e disseram para que não contassem para ninguém, mas quanto mais mandavam não contar, mais o assunto era divulgado. Irmãos, quem tu acha que está divulgando o que agora está falando? É o homem que estava preso na língua. Agora ele pode falar. Agora ele tem poder para falar com clareza. E guarde isso. Isso aqui é muito sério. O Efatá, ele devolve a voz aos profetas. O Efatá devolve autoridade sobre a nossa fala. Talvez 2025 inteiro o inferno tentou te calar, mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer: o Efatá vem sobre ti, e Deus devolve autoridade sobre a tua fala essa noite, em nome de Jesus. O que vai sair da tua boca vai gerar peso para quem ouve. O que vai sair dos teus lábios vai gerar compreensão para quem está escutando. Até porque Deus não nos levantou para sermos vozes patéticas. Deus nos levantou para sermos vozes proféticas. E se não tem autoridade na fala, a voz é patética. Mas se temos autoridade na fala, a voz se torna profética. E eu vim aqui profetizar para quem tem mão para levantar, para quem tem fé para receber. O que Deus libera sobre você essa quarta-feira vai destravar a tua vida para dias diferentes. Prepare, igreja do Deus vivo. A autoridade vai voltar, a chama vai acender, a lamparina vai pegar fogo outra vez, porque a autoridade é devolvida nessa quarta-feira. Só quem toma posse disso aí, abre essa boca, abre essa boca, abre essa boca, enche esse lugar de glória. Existe autoridade sendo devolvida para alguém aqui hoje. Eu queria que você levantasse as suas duas mãos ao céu. Eu queria te chamar para pelo menos por 30 segundos, juntamente com o teclado, começar a encher esse lugar de glória. Você trouxe glória a Deus para esse culto? Você trouxe aleluia para esse culto? Você trouxe alguma adoração que você não entregou ainda nesse culto? Eu queria te convidar a adorar. Por quê, pastor? No glória a Deus da igreja tem um manto de autoridade que Deus devolve sobre os teus ombros. No glória a Deus da igreja eu vejo vozes proféticas sendo restauradas outra vez. Não vai ser apenas mais um canto, não vai ser apenas mais uma pregação, não vai ser apenas mais uma oração. Agora o que tu fala vai ter peso. Agora o que tu fala vai ter, oh meu Deus, elebra canta labrachuri andele plovas. Eu vejo Deus restaurando autoridades aqui hoje. Sai da frente, Satanás. Nós não vamos recuar, nós vamos falar com autoridade. É a primeira vez que eu vou te incomodar.
é a primeira vez que eu vou te incomodar. Olhe para esse crente do teu lado. Você não vai falar, você vai gritar. Olha para ele e diga assim: Deus te devolve a autoridade. Não olhe para quem está atrás, diga: Deus te devolve a autoridade. Diga assim: em 2026 Satanás não vai te calar. Cadê os crentes que não vão calar? Abre essa boca aí, abre essa boca aí, abre essa. Cadê os crentes que recebem autoridade em Jesus? Oh meu Deus! E delebra calabaraia. Rique anda, canta labrachúria. Meu Deus, meu Deus. A palavra liberada dessa casa vai impactar muita gente. Porque, pastor, ela sai debaixo de autoridade. Tu não vai ser mais chacota dentro da tua casa, não. Quando tu abrir a boca lá, Deus coloca autoridade sobre a tua fala. Oh meu Pai, recebe autoridade. Autoridade. Mistério. Eu sinto Deus nessa palavra. Deleminara saia. Riqueando como núcia. Aleluia. Aleluia. A autoridade é restaurada. Oh meu Deus. Tinha uma bola de ferro no teu pé, hoje ela é estourada. Meu Pai, tinha um bloqueio que tentava te impedir, hoje ele cai por terra, porque a unção de Deus, ela quebra todo jugo. Eu vejo vozes sendo destravadas aqui. Não é tempo de se calar, é tempo de abrir a boca. O que Deus destrava, o inimigo não tem poder para silenciar. O que Deus solta, o inimigo não tem poder mais para prender. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre hoje em nome de Jesus. Ô profeta, ô mulher de Deus, ô homem de Deus, não é tempo de recuar, é tempo de abrir a boca com autoridade. Ora barabara. A segunda coisa que o Evatá fez, pastor Marcelo, é que ele devolveu a autoridade na fala para esse homem. Meu Deus. E eu creio que essa noite é uma noite de restauração profética sobre alguém. Jesus. Nós não seremos vozes desconhecidas do céu. Nós seremos vozes legitimizadas para babechino para quem precisa. Um dia os filhos de Cefas foram expulsar demônio no nome de Jesus que Paulo pregava. Eles vão dizer: eu te repreendo no nome de Jesus que Paulo prega. O demônio olha e diz: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas não conheço a sua voz. Tomaram uma coça, voltaram para casa envergonhados. Por quê, pastor? Eram vozes que não tinham autoridade e peso no reino do Espírito. Mas eu vejo Elias cheio de autoridade, dizendo: segundo a minha palavra não chove. E a voz de um profeta mudou uma nação. Porque quando os profetas abrem a boca com autoridade debaixo do Efatá, Satanás não tem poder para prender o que sai da tua boca. Autoridade restaurada. A
Terceira coisa para a gente ganhar tempo, entregar o microfone no tempo que foi me dado. Número 3, o Efatá quebrou cadeias invisíveis. Irmãos, o texto não diz que o homem foi levado acorrentado, com prisões, amarrado por cordas. O texto não diz que ele estava como gadareno. Lembra? Quando o espírito ruim vinha sobre ele, amarravam em um montão de lugar, colocavam cordas de prisões sobre ele. Não, ele foi com os seus pés, ele foi andando. Mas escute, isso aqui é muito sério. Nem todas as correntes são visíveis. Existem correntes que nós não vemos. Guarde isso. Existem prisões que não refletem no corpo. Elas estão escondidas num lugar onde só Deus pode enxergar. Guarde essa informação. Nem toda prisão é visível, sim. Mas quando o Efatá se manifesta, todas elas têm que cair. Escute uma coisa aqui que é bem interessante, para a gente exemplificar o que está acontecendo nesse texto. Você vai entender. Tem prisão, gente, que ele não para a sua vida. Para uns, algumas prisões travam tudo. A pessoa entra em um lugar escuro, desiste de viver, para de fazer, se entrega, ok. Mas existem prisões que elas não travam o que você faz, mas elas travam o teu potencial. Escuta uma coisa. Se passasse aqui nessa principal agora, só para você entender, se passa aqui uma Ferrari andando a 100 km por hora, quem não sabe nada de carro vai dizer assim: rapaz, esse carro está correndo muito. Por quê, pastor? Ele está vendo a velocidade, mas não conhece o potencial do carro. Se tem uma outra pessoa do lado que viu a mesma imagem, vai dizer: ó, tá andando a 100, mas se botar o pé, chega a 250. Por quê, pastor? Ele sabe a extensão de potência que esse carro carrega. E tem prisões na vida que elas não travam o que eu faço, mas elas limitam o meu potencial. Eu vou, mas não chego aonde eu sei que posso chegar, porque talvez a decepção travou, a mágoa travou, as pancadas da vida travaram, e você diz: eu até faço, mas coloca um pé só para não apanhar de novo. Eu até continuo cantando, mas nunca mais me envolvo como eu me envolvi aquela vez, e já apanhei muito nessa vida. Eu até aposto em alguém, mas nunca mais vou gastar tempo com uma pessoa, porque amanhã ela pode se levantar contra mim e me ferir como os outros fizeram. Porque tem dias na vida que a prisão não me para, mas ela limita o meu potencial. E quer ver uma coisa? Não sei se você vai se enquadrar nisso, mas talvez alguém vai entender. Talvez alguém dizendo assim: irmão, tu és uma bênção. Depois daquela oração que você fez por mim, a minha vida mudou. Depois que você cantou um dia naquele culto, tudo mudou na minha vida. Depois que o Senhor pregou aquela palavra, algo diferente aconteceu. Aí você fica dizendo assim, dentro de você, sem que essa pessoa escute, você fala assim: ah, se tu me conhecesse.
há 7 anos atrás, eu não sou nem 1/3 do que eu já fui. Se tu acha bacana o que você está vendo, você não sabe o que eu posso ser. Pastor, e por que ele não é mais? Ele tem potencial para ir, mas alguma coisa no meio do caminho está limitando que ele desenvolva o seu potencial máximo. É a mesma coisa o homem, ele fala, mas fala travado. Mas quando o Efatá se manifestou, agora ele dá gritos e fala perfeitamente. Imagina alguém ouvindo esse camarada no culto dando glória a Deus, dizendo: rapaz, eu não sabia que você gritava tão alto. Ele vai dizer: é porque agora o Efatá me liberou, e eu posso botar para fora todo o potencial que eu tinha dentro de mim, mas estava preso. O Efatá não está apenas quebrando as correntes que prendiam ele. O Efatá está dizendo para ele: viva a tua melhor versão. Põe para fora o teu maior potencial que está preso. E eu vim aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo profetizar isso para alguém. O poder e a unção que está sobre essa palavra, ela vai quebrar todas as trancas espirituais que estavam prendendo a tua vida, e você vai ir por um caminho aonde o seu potencial máximo será liberado para a glória de Deus. Eu queria que com muito carinho, você virasse para essa pessoa do lado e dissesse assim para ela: em 2026, não grita, diga: em 2026, você vai conhecer o meu potencial máximo. Diga: esse ano ainda, você verá que eu posso ir muito mais longe de onde eu estou agora. Oh meu Deus, será que eu estou pregando para alguém? Eu vim liberar essa palavra aqui. Você vai mais longe, você vai mais fundo, você vai viver dias diferentes para a glória de Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A tua nova postura vai deixar muita gente surpresa e confundido. Vai dizer: isso tudo estava dentro de você? Você vai dizer: estava, só estava travado, mas o Efatá liberou tudo. Ah, meu Deus, se eu estou no teu lugar, eu te ensino a receber profecia direito. Pessoas vão se surpreender quando presenciarem, quando virem o que Deus pode fazer através da tua vida. Oh meu Deus, porque toda tranca que prendia, que limitava, que amarrava, oh meu Deus, que limitava ao teu progresso, cai por terra hoje aqui, em nome de Jesus, pelo poder da palavra. Seja livre em nome de Jesus. Meu Deus, Shurianda labra calabarachu. Meu Deus, Jesus. As correntes invisíveis quebraram, e ele agora colocou para fora o que estava preso. E eu termino agora para a gente orar. Isso aqui é muito sério que eu vou falar aqui. De 5 minutos eu termino. O Efatá, a quarta coisa foi: o Efatá acordou o que estava dormindo dentro daquele homem. Escuta isso, pastor. Aquele dia 2 coisas aconteceram. O que, pastor? Vamos lá. O ouvido, a audição ele não tinha, e agora ele passou a ouvir. Diga: ele passou a ouvir.
É Deus colocando em prática o poder criador de Deus. Pastor, o que é o poder criador de Deus? É como Deus cria coisas aonde não existia. E Deus tem esse poder para criar dentro de mim coisas que eu não carrego ainda. Tem esse poder. Esse é o poder criador de Deus, que faz nascer em mim o que eu preciso e não tenho. Mas não foi somente a audição que nasceu. A língua travada destravou. Repita após mim: destravou. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A língua já tinha, a voz já tinha. Então aqui não é o poder do Deus que cria que vai entrar em ação. Aqui se manifesta o poder de despertar o que ele já possuía, mas não conseguia botar para fora. Quando o Efatá vem, pelo menos 2 coisas podem acontecer com a gente. Coisas podem nascer dentro de mim, e as que estão dormindo podem acordar. Coisas que eu não tenho, ele pode colocar a mão e fazer nascer. Talvez para alguém hoje aqui, ele não precisa acordar nada, ele precisa fazer nascer o que já morreu. O que você diz? Não tem mais sentimento, pastor, acabou tudo. Mas o poder criador dele pode fazer nascer o que já não tem mais aí dentro. Meu Deus. A vontade de viver, pastor, acabou. O poder criador dele pode fazer nascer dentro de você a vontade de viver promessas de novo no seu interior. Esse é o poder criador de Deus. Mas para outros, ele não precisa fazer nascer nada, mas ele precisa despertar o que já está aí dentro. Está aqui, mas está numa caixinha escondida. Está aqui, mas está num lugar especial. Mas a mão dele e a palavra dele, que penetra na divisão da alma e do espírito, ela tem poder para romper os obstáculos e gritar: Lázaro, vem para fora. Lázaro, desperta, tu que dormes. Lázaro, volte a viver e volte a desfrutar das minhas promessas. Para uns, ele tem que fazer nascer. Para outros, ele tem que despertar o que está dormindo. Eu termino agora para a gente orar. Quando o Efatá vem, dons podem nascer e chamadas podem reacenderem. Dons podem nascer e chamadas podem reacenderem. Quem sabe ele não faz nascer um dom dentro de você aqui por essa palavra. Se eu estou no teu lugar, eu te ensino a receber profecia direito. Quem sabe ele não gera um dom e não cria algo em você novo aqui. Quem sabe para outros ele não vai acender, ele não vai colocar lenha nova nesse altar, e essa lamparina vai pegar fogo outra vez, e esse altar vai acender de novo. Eu termino para lhe dizer: o que Deus colocou em você não morreu.
O que Deus colocou em você só estava esperando o Efatá se manifestar. O que Deus colocou sobre a tua vida não acabou. O que Deus liberou sobre ti só precisa ser despertado.